Oi, oi! Final de ano chegou e com ele às vezes vem um cansaço emocional. A gente fez um vídeo hoje sobre isso pra você. Meu nome é Sati Eu sou Hannah. e sejam bem-vindos ao Calma Calma Aí, aí. sua dose de psicologia diária. Sabe aquela sensação de estar no automático, sem energia pra nada, mesmo que você esteja dormindo bem? Esse final de ano é muito comum a gente ter um nível de cansaço maior. E às vezes também vem uma cobrança. Poxa, final de ano, eu deveria estar feliz, eu deveria estar aproveitando. Calma, porque esse cansaço emocional é normal da gente sentir nesse período. Mas a gente vai falar aqui sobre isso e trazer algumas estratégias para você lidar melhor com ele. Antes disso, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui. Todo mundo já ouviu falar desse termo cansaço emocional, né? Mas o cansaço emocional, gente, apesar do nome ser emocional, porque a fonte dele tá na emoção, né? Tá no pensamento, ele aparece de forma física pra gente, né? A gente fica estafado, a gente fica se sentindo esgotado. Então, esse cansaço emocional é quando o nosso corpo e nossa mente sobrecarregaram. Passou já. Sabe aquele limite que a gente fala pra você olhar? Já foi. Embora você já passou. E aí você começa a sentir, tanto no corpo quanto na cabeça, que você não tem mais energia. Sua energia mental, ela é limitada, não no sentido de que ela vá necessariamente acabar completamente, mas ela é limitada no sentido de que você precisa ter alguns momentos para reorganizar essa energia, recarregar essa energia. Então, quando a gente fala de uma energia limitada, que você cansou, que você esgotou, é porque você passou desse limite e agora seu corpo está meio que funcionando naquele modo economia de energia, sabe? Que os aplicativos todos não ficam abertos, Sim. fica só em segundo plano. Então é mais ou menos isso que seu corpo faz com você. Ele fala assim, não, já deu, não consigo mais do que isso, então eu preciso que as coisas fiquem funcionando aqui no mínimo possível. E aí, por que o fim de ano é um período que o nosso cansaço se intensifica? Vários fatores contribuem para isso. Um deles é esse marco que o final de ano tem, que é claro que é construído socialmente, né? Essa virada de ano é uma construção também, mas que é um marco importante. Se a gente pensa que no trabalho, às vezes a gente tem relatórios ou números ali para entregar, metas a bater, e então é um marco aí muitas vezes para o trabalho. Também é um período que a gente às vezes vai passar com familiares, vai visitar pessoas. Isso pode por si só já ser uma demanda emocional em alguns casos. E de qualquer forma, gera também outras demandas de fazer compras, de comprar roupa nova, de comprar um presente, as inúmeras confraternizações que a gente tem aí durante o final de ano. Então é como se o corpo já viesse com as suas demandas normais que a gente tem no dia a dia, e aí chega no final de ano a gente tem aquele boom, aquela intensidade maior e dá aquela sensação de estou terminando a maratona, estou ali quase cruzando a linha de chegada e o cansaço ele vai ficando mais intenso nesse momento. E o final de ano também traz aquelas cobranças internas, né? Que a gente, infelizmente, já viu que durante o ano acontece, mas no final do ano, meio como se a gente tem que fazer essa prestação de contas do ano, ela vem um pouco mais significativa, né? Então, por exemplo, o que eu conquistei esse ano? O que eu fiz esse ano? Como a Hannah falou, a gente vai lá visitar a família, visitar alguns amigos. E a gente vai rever pessoas que a gente não vê sempre. Então a pessoa fala, poxa, eu consegui tal coisa, eu consegui determinada coisa. Mesmo que você tenha conquistado alguns objetivos, algumas metas, você invariavelmente vai questionar, mas será que eu consegui fazer tão bem? Eu consegui tanta coisa quanto eu queria? Então a cobrança interna ela vai ser incitada também pelo momento em si, né? Que é a coisa de trocar, de conversar com as pessoas, de estar em momentos mais sociais, né? E Sim. essa pausa no trabalho também abre essa perspectiva. Então a gente começa a dar mais voz a essa cobrança de uma maneira que pode ser um pouco negativa. Poxa, será que eu não podia ter feito melhor? E esses serás, gente, vão ficar sempre num questionamento que está lá no passado, que a gente não tem como voltar atrás e descobrir se eu fizesse, se seria melhor. Então essa cobrança, ela é um movimento do nosso cérebro, né, do nosso pensamento, que é injusto, né? Porque a gente cobrar uma coisa que já passou, que a gente já tem um resultado, não é justo que a gente faça esse balanço. Então a cobrança interna, ela aumenta muito nessa época do final do ano e é um ponto para a gente ficar de olho, ficar atento. E aí, junto com isso, tem uma mudança de ritmo, que gera uma dualidade aí. Ao mesmo tempo que a gente tem uma pressa, né, uma intensificação, tenho muita coisa para fazer, quero fazer muitas coisas. Tem também um preciso relaxar, chega logo, não aguento mais.
E tem um meme que eu acho muito legal sobre isso de final de ano, que é comparando aí o final de ano com aquele momento que a gente está voltando do mercado cheio de compras, então aquelas compras pesadas, nossa mão já tá doendo e a gente tá, se segura, tá chegando lá, com medo da sacola Tá arrebentar e vendo a falando, porta. tá correndo ali. Então é um pouco dessa dualidade. Ao mesmo tempo que eu que tá aqui dando trabalho, a sacola tá doendo minha mão, ao mesmo tempo eu estou vendo já a minha casa, eu estou falando, tá chegando. Então, essa dualidade aí, ela vai gerando um sinal de alerta também para o nosso corpo, para nossa mente, que vai intensificando todos esses processos. A gente fala aqui muito sobre criar rituais, né? Você criar o ritual do seu sono, né, para melhorar a qualidade, rituais de se alimentar. Mas o final de ano, ele é um ritual, ele acaba sendo habitual, porque mesmo que você não comemore, as pessoas estão se comportando porque acabou o ano, Tem né? um clima, né, já E isso, externo. tanto festivo, que você se obriga a estar festivo, quanto a pausa no trabalho, que aí você tem que sentir que você tem que aproveitar, descansar. Então, invariavelmente, esse balanço, né, essa ideia ritualística de que acabou o ano, vai te empurrar para algumas sensações. Uma nostalgia, né, de tudo que você viveu, um luto do que você não conseguiu construir, né, uma Uhum. reavaliação das coisas que você colocou lá como meta, até porque você, um ano depois, é uma pessoa um pouco diferente. Sim. Então, esse balanço, ele vai trazer um pouco de desgaste, porque mesmo que seja um balanço positivo, ele vai ter um gasto emocional. Mesmo que você termine o ano, poxa, foi maravilhoso, foi tudo bom, existe um gasto energético emocional que é indiscutível. Então, mesmo que a gente não estivesse falando aqui de um cansaço emocional, a gente está falando um cansaço emocional negativo, a gente está falando de um cansaço emocional, porque vai Sim. te demandar mais energia para pensar sobre algumas coisas, refletir sobre algumas coisas. E é o final de ano é um momento reflexivo para a gente Uhum. mesmo, né? Não tem como. A gente sempre vai acabar olhando para trás, voltando um pouco mais no passado, né? Então é comum que a gente gaste energia, tanto se for bom quanto se não for tão bom, tá? Então já se espera que você esteja um pouco mais Sim. desgastado. E nesse sentido é importante a gente diferenciar o que é normal aí, o que é esperado dentro desse período de fim de ano e o que já é um sinal de alerta, já é um momento para a gente ser mais cuidadoso. Como o Sati acabou de falar, o final de ano é um momento que sim vai ser mais cansativo. Então é natural que a gente às vezes queira evitar alguns compromissos, especialmente porque às vezes a gente tem um aumento nessa demanda. Evitar alguns compromissos, querer ficar mais quieto Aquelas e 20 confraternizações, você não quer ir em 5 delas. exatamente. E também, por consequência dessa intensidade, ter uma diminuição aí na nossa concentração e até nosso desempenho. Às vezes vai ser uma diminuição do desempenho no trabalho, porque eu estou muito cheio, estou sobrecarregada, então eu vou diminuir um pouco mais. Às vezes o trabalho vai ser o ponto que está puxando mais pelas bater meta, entregar relatório, então a gente vai ter uma diminuição aí em outras áreas da vida. Então, pode ser que desbalanceie um pouco nesse final de ano. E também é totalmente natural a gente ter momentos reflexivos. O final de ano, sim, é um momento para a gente pensar sobre o que a gente fez, para a gente avaliar o que aconteceu, as nossas metas do ano, né? Se a gente conseguiu bater, o que a gente não conseguiu bater, o porquê que a gente não fez. Então, é natural que a gente pare um momento para avaliar isso e a gente pode, nesse momento, pensar um pouco, ficar mais reflexivo, ou ficar mais sensível em alguns casos, porque tem também esse lembrete das pessoas que não estão ali, do luto, das perdas do ano. Então, estar um pouco mais sensível, reflexivo, é natural nesse processo. E o que que a gente vai entender que passou do limite, que aí a gente tem que dar atenção. Se a gente já tá, como a Hannah falou, entendendo que é mais emotivo no final do ano, então pode ser que eu fique mais sensível, acabe, né, chorando um pouco, ou talvez ficando um pouco mais reflexiva, intrusiva, ou às vezes não querer em todas as confraternizações. Isso a gente espera. Mas a gente sempre vai ficar de olho na intensidade, gente. Então, um choro constante, né, uma irritabilidade, aquela falta de paciência é diferente de eu estar cansada e não querer ir em todas as Sim. confraternizações. Então, assim, a gente sempre vai ficar de olho e atento ao tom, à quantidade. Na ceia de Natal, é óbvio que minha fome, minha gula vai estar aumentada. Agora, se eu estou vendo uma diferença de apetite, seja para mais ou para menos, de uma forma mais constante, eu já fico de olho, porque realmente é um sinalizador. O sono, né, quando ele começa a ter mudanças. Então, o que você tem que ficar atento é que tudo bem você se sentir um pouco diferente do resto do ano, mas tá persistindo,
tá tirando muita qualidade de vida, você não tá conseguindo realmente passar, poxa, fiquei aqui, pensei no meu ano, fiquei um pouco triste, mas foi gostoso ao mesmo tempo, e aí eu passei dessa situação, fui curtir ali um momento com Sim. o pessoal, pronto, passei. Agora não consegui, fico trazendo esse momento, fico trazendo essa emoção, então é o momento de você parar e perceber que você precisa dar uma atenção especial a isso aí, tá bom? E tem um segundo ponto importante para a gente pensar nessa lógica do cansaço emocional. Para além do momento, que já é um momento de maior demanda e intensidade, mas também entender os nossos padrões dentro disso. Porque, para além dessas demandas específicas, algumas pessoas têm padrões específicos, pensamentos disfuncionais, que geram também comportamentos disfuncionais, às vezes, de cobrança, e acabam trazendo um peso ainda maior para esse momento. Então, além de tudo que está acontecendo, a pessoa faz essa avaliação e pensa: nossa, mas fui insuficiente esse ano, não dei conta das coisas que eu tinha que dar conta. Ou então, essa cobrança por eu preciso fazer tudo, eu não posso abrir mão de nenhuma dessas demandas que tem agora no final de ano. E isso vai trazendo um peso ainda maior, uma intensidade ainda maior para um período que já é um pouco mais difícil, que já é mais demandante. Então, prestar atenção nessas nossas demandas é essencial para a gente também entender o que disso pode ser diminuído, pode ser manejado. E agora, a parte que todo mundo gosta mais, que é a psicologia na prática. E aí, o que eu vou fazer com isso, tá? A gente vai te dar algumas dicas aqui para você já ir se preparando e organizando esse final de ano, tá bom? Primeiro de tudo, a gente tem que começar a aprender a reconhecer o ritmo e não negociar pausas. Como assim? Óbvio que no final do ano, né, o nosso ritmo muda, porque o ritmo de trabalho e responsabilidades diminui um pouco e o ritmo social aumenta um pouco. Sim. Então é normal que a gente mude um pouco a cabeça, né, como ela tá, no que ela tá focada. E aí o que acontece? A pausa, que é o que a gente tem uma mania de negociar muito rápido, acaba sendo a primeira coisa que a gente deixa para lá. Então tô cheio de visita em casa. Ah, não, mas é uma coisa esporádica, acontece uma vez no ano. Então, vou deixar para lá minha academia, vou deixar para lá meu horário de leitura. E esse tipo de coisa, a gente não tem espaço, né, pra gente poder ter uma vida saudável. A gente precisa, como obrigação, pausar. Pausar não é negociável. Então, poxa, mesmo tendo gente em casa, não tem problema nenhum você tirar 10 minutinhos para parar e ficar ali sozinho, recarregar um pouco dessa energia, né? Ou você manter algum tipo de rotina, mesmo que não encaixem as pessoas. Então, assim, reconhecer esse ritmo mudado, né? Ou a aceleração que você vinha vindo, então por isso talvez você esteja mais cansado, ajuda você a entender a importância da pausa. E aí, nessa mesma linha, como o Sati falou, a gente tem uma tendência a negociando esses momentos, que na prática são os momentos que nos ajudam a lidar com essa intensidade, com o nosso cansaço emocional. Então, esses momentos de parar um pouco, de ler um livro, às vezes a gente fala, não, vou dormir menos, vou acordar mais cedo, vou pular o café da manhã, que é o que ajuda a gente a manter, regular nossas emoções no meio do caos que a gente está. Então é importante entender que momentos são esses. Final de ano é um momento importante para a gente entender o que a gente vai priorizar. E a gente não pode negociar determinadas coisas. Então, ainda que eu vá priorizar alguns aspectos específicos, eu vou ter que entender o que é inegociável. Fazer a manutenção desses hábitos de autocuidado é inegociável. Tem algumas pausas, a gente tem no nosso Instagram alguns vídeos sobre respiração, que também ajuda aí no momento de mais intensidade. E vamos pensar também, gente, que se é um momento de reflexão, tá? E isso é inevitável refletir, vamos tentar diminuir a cobrança dessa reflexão. Porque chega a ser injusto, né? A gente olhar para trás e falar, olha, se eu tivesse feito de determinada maneira, você não sabe qual seria o resultado, né? Se você tivesse feito de outra maneira. E também depois do resultado pronto, é mais simples eu olhar para trás e falar, olha, meu bolo solou porque eu não deixei o forno esquentar. Pronto, você já tem o resultado, você já sabe disso. Mas a pessoa que cometeu o erro não estava ciente, ela não fez de propósito. Então, conseguir olhar para trás, para o que você construiu, para a caminhada que você teve, com uma cobrança diminuída, vai te ajudar a dar um sentido emocional àquele cansaço. Então, poxa, eu sei que eu não cheguei no ponto que eu imaginei que chegaria, mas eu caminhei, eu dei passos, eu segui nesse projeto. Então, dar um sentido emocional vai te dar permissão de falar, realmente, eu entendo porque eu estou cansada. Porque realmente
foi um ano cansativo, eu fiz várias coisas, mesmo que não tenha sido exatamente o que você imaginou. Então, conseguir diminuir a cobrança, conseguir olhar com mais carinho para a trajetória que você percorreu, vai te ajudar nesse sentido emocional. E dá para o cansaço o espaço que ele tem ali, que é de encerramento. Né? Então vamos pegar esse cansaço, descansar e começar o ano com um pouco mais de energia, um pouco mais de vigor. E para finalizar, a importância da gente também reforçar vínculos. O período de final de ano é um período que a gente tem mais confraternizações, encontra família, reencontra algumas pessoas. Então é importante também aproveitar esses momentos, compartilhar. Não é só você que está sentindo isso, então esse compartilhamento é importante tanto para a regulação, o compartilhamento social é uma estratégia de regulação emocional muito eficaz, quanto para a identificação, faz com que a gente normalize também algumas coisas, ou que a gente entenda que algumas coisas não são tão normais assim. Então, esse compartilhamento também pode ser muito importante para você nesse período. Então, gente, vamos utilizar esse final de ano como um convite para você parar. Tá? E toda vez que a gente para, a gente consegue prestar mais atenção, não é verdade? Passando numa estrada, eu não consigo ver a paisagem como quando eu estou parada. Então, vamos pegar esse cansaço, essa pausa que seu corpo está pedindo e fazer um momento de apreciação. Apreciação de você, uma reconexão com você. Mesmo reconectado com outras pessoas e com situações que não são comuns durante o ano, não vamos esquecer de olhar pra gente, tá? Com carinho, com atenção. O cansaço emocional foi um jeito do seu corpo dizer, olha, para, tá? Dá uma pausa, dá uma pausinha, cuida de mim direitinho, porque eu acho que eu cheguei num ponto aqui que não tá mais confortável pra mim. E se esse vídeo fez sentido para você, se você se identificou aí com isso, deixa o seu like pra gente saber, compartilha com aquela pessoa que você sabe que também tá passando por um momento mais intenso agora nesse fim de ano. A gente sabe que é um período mais desafiador e que muita gente passa por isso, então compartilha com alguém que também está passando por isso e já se inscreve no canal para continuar acompanhando a gente por aqui.